Olá, sou a professora Paula, professora de Química, e hoje nós vamos iniciar ao tema 3 da nossa última unidade, a unidade 4 do volume 1, que é a energia nas reações químicas. Acompanhe comigo o que seria a energia nas reações químicas no nosso slide 2. As reações químicas que acontecem transferindo energia na forma de calor para o ambiente são chamadas de reações exotérmicas. Exo significa para fora. Já as reações que retiram energia do ambiente na forma de calor, ou seja, absorvem o calor do ambiente, são denominadas reações endotérmicas, que quer dizer para dentro. Então, exotérmica libera energia para o ambiente e endotérmica absorve essa energia para o ambiente, né? Energia essa em forma de calor. Abrindo um parênteses para me explicar para vocês qual é a diferença entre temperatura e calor. A temperatura é a energia, né, em que nós medimos a temperatura daquele ambiente. O calor, essa energia em trânsito, ou seja, aquele calor que está presente, por exemplo, numa água fervendo, né, que a gente aproxima a nossa mão, a gente sente esse calor, essa energia em trânsito. Ou seja, a temperatura da água fervendo, em fervura, está maior do que a temperatura em nossas mãos, que podem ser medidas. Então, quando a gente aproxima, a gente sente esse calor, sente essa energia em movimento. Então, a temperatura é a medição desse valor e o calor é essa energia em trânsito, em movimento, ok? Que nós sentimos. Continuando aí no nosso slide 2, no segundo parágrafo. As unidades utilizadas para energia são caloria, a quilocaloria, o joule e o quilojoule. Uma caloria corresponde à energia necessária para aquecer 1 grama de água, elevando sua temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. As relações entre as unidades estão relacionadas a seguir, né? Uma caloria, ela equivale a 4,2 joules, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias e 1 quilojoules equivale a 1000 joules. Seguindo aí, no nosso slide 3, nós vamos agora diferenciar as reações químicas exotérmicas das reações químicas endotérmicas. Acompanhe aí comigo. As reações ou mudanças de estado físico que absorvem calor são denominados processos endotérmicos. Um exemplo da reação endotérmica, o prefixo endo, que significa, como nós vimos, para dentro, é o cozimento de alimentos, no qual é necessário fornecimento de energia, já que a transformação de estado físico, que é endotérmica, é a evaporação da água líquida. Para ocorrer, precisa absorver 44 quilojoules, né? Então, aí a gente observa um processo endotérmico da fervura da água, né? A transformação aí da água líquida em gasosa. Então, esse processo do líquido para o gasoso é um processo endotérmico. Nós temos aí a fritura do ovo, né? Onde o ovo precisa absorver energia para que haja essa transformação, para que haja o cozimento. Então, é o processo endotérmico, que absorve o calor do ambiente para que ocorra essa transformação. Então, finalizando aí esse slide, no processo endotérmico, o sistema ele ganha calor do ambiente, ele recebe esse calor do ambiente, ele precisa desse calor, né, para que possa desenvolver esse processo, essa reação química ou a formação desse produto. Continuando ainda com reações endotérmicas, nas reações que necessitam de energia para ocorrer, as endotérmicas, a energia pode ser representada junto aos reagentes.
Afinal, para que os reagentes sofram essa transformação, é necessário que absorvam a energia do ambiente. Então, a gente observa aí uma reação química da decomposição do calcário, do carbonato de cálcio, que você observa que nos reagentes nós vamos ter mais 178 kJ, ou seja, um valor em quilojoules positivo, mais 172, ou seja, o que diz? Para que ocorra a decomposição, ou seja, a divisão do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e gás carbônico, é preciso uma energia de 178 kJ. É preciso que o carbonato de cálcio absorva essa energia, absorva esse calor do ambiente para que ocorra essa decomposição, essa divisão do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e gás carbônico na transformação lá dos produtos. Vamos agora falar então um pouco de reações químicas exotérmicas. Acompanhe comigo no slide 5. Uma reação comum de combustão é a queima da madeira. Sabe-se que esse processo ocorre liberação de energia na forma de calor e também de luz. Assim, essa reação é denominada exotérmica. O prefixo exo significa para fora, pois há liberação de calor. Um processo exotérmico que não é uma reação, mas sim uma mudança de estado de agregação é a forma de neve, e um outro, a água líquida se solidificando, formando a neve como quando ocorre a liberação do calor. Libera-se nesse processo, mais especificamente, 7,3 kJ de calor. Outros exemplos que vocês estão vendo aí, né, da combustão também, da queima de uma vela e da queima da madeira. Então, no processo exotérmico acontece a liberação de calor. Quando ele acontece, a liberação de calor para o ambiente. E nas transformações da representação exotérmica, a energia ela é obtida à medida que os produtos são formados. Portanto, ela pode ser indicada na equação junto aos produtos. Diferentemente da endotérmica que nós vimos anteriormente, a absorção da energia, ela aparece em quilojoules nos reagentes, positivamente nos reagentes. E na exotérmica, ela acontece positivamente à medida que é formado os produtos, à medida que os produtos são formados na minha equação química após a mistura dos reagentes, ocorre a liberação de energia de forma positiva. Então, quando se queima, por exemplo, 1 mol de metano do gás natural, a energia liberada é de 890 kJ por mol, ou seja, a cada 1 mol de metano é liberado 890 kJ. A equação já balanceada representa a energia a seguir, né? Então, nós temos aí o metano, que é o CH4, mais o oxigênio nos meus reagentes, libera na combustão gás carbônico e água, e além de liberar o calor de 890 kJ. A energia é sinalizada junto aos produtos e, por ser liberada na formação deles, é considerada também um produto da reação. Então, vamos agora falar sobre a entalpia. A entalpia, vocês vão acompanhar aqui comigo no slide 7. A entalpia é definida como a quantidade de energia presente em uma reação. Ela é capaz de calcular o calor de um sistema por meio da variação de entalpia. Então, essa entalpia ela não é um valor de entalpia, é a variação da entalpia entre a entalpia final e a entalpia inicial, ou a variação dos produtos e reagentes. Continuando no slide, a variação da entalpia é definida pela diferença entre a entalpia dos produtos e a dos reagentes, podendo ser endotérmica e exotérmica. Quando os processos de entalpia forem exotérmicos, a variação da entalpia, ou seja, a quantidade de calor liberada, será sempre negativa, valores
abaixo de zero, valores menor do que zero. Porque a variação da entalpia é medida diminuindo-se a entalpia dos produtos pela entalpia dos reagentes. Então, observem aí ainda no slide 7 que nós temos a fórmula. A variação da entalpia, que é representada pela letra H, é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Logo, se para os processos exotérmicos a entalpia é menor do que zero, ela é negativa, no processo endotérmico a quantidade de calor absorvida será sempre positiva, valores acima de zero. Vamos agora exercitar para a gente entender melhor os processos endotérmicos e exotérmicos, além da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, vamos acompanhar aí no slide 8 a nossa primeira questão. Nós vamos observar cada reação, cada item dessa questão, para que a gente possa determinar quais são as reações endotérmicas. Então, vamos lá, para o enunciado da questão. É uma questão do Mundo da Educação que diz o seguinte: considere as reações abaixo e marque a alternativa que indica corretamente as reações endotérmicas. Lembrando que são as reações endotérmicas, são aquelas que absorvem energia, ou seja, aquelas que têm valores positivos de entalpia, né? Os valores são positivos. Já na exotérmica, os valores de entalpia são negativos e eles liberam essa energia. Então vamos lá, acompanhe comigo no slide 8. Item 1, CH4 mais oxigênio, né? O metano mais o gás oxigênio, produz gás carbônico, água e um valor de entalpia de 889,5 kJ. Apesar desse valor estar aí como positivo na reação, apesar de ser positivo, não é endotérmico. Por que não é endotérmico? Porque ele está liberando energia nos produtos. Se fosse positivo nos reagentes, aí sim seria uma reação endotérmica. Mas como ele está positivo, participando da reação como produto, ela é uma reação exotérmica. No item 2, óxido de ferro mais carbono vai produzir ferro e monóxido de carbono. Nós temos aí um valor de entalpia positivo, mais 490 kJ. Notem que, após a reação, a variação da entalpia dessa reação química é positiva. Logo, é uma reação química endotérmica. Então, aí o 2, né, já está correto. Então, vamos guardando e anotando aí a reação química 2. Na terceira reação química, nós temos o gás carbônico, 6CO2, mais água, mais 2.813, produz esses meus reagentes, ó, notem que esse valor mais 2.813, não tem aí, mas deve ser quilojoules também, assim como as outras reações que estão presentes aqui nessa questão, mas ele é um valor positivo que está presente nos reagentes, participando dos membros dos reagentes dessa reação química. Então, portanto, é uma reação química endotérmica. E aí vai produzir o que? C6H12O mais o oxigênio. Então, observem aí que após o produto, né, após a formação do produto, não aparece nenhum valor de entalpia. Portanto, confirmando aí o item 3 como também uma reação endotérmica. Acompanhe no slide aí a reação número 4. HCl, que é o ácido clorídrico, mais o hidróxido de sódio, estão presentes aí nos reagentes, irá produzir o sal, NaCl, mais água.
O valor de entalpia dessa reação é negativo, menos 57,7 kJ. Ou seja, se a variação dessa entalpia é negativa, trata-se de uma reação química exotérmica. Libera energia para o meio, né? Então, o item 4 não faz parte da reação endotérmica, como correta aí na nossa questão. O item 5, H2, que é o gás hidrogênio, mais o oxigênio vai produzir água. Na minha reação, o hidrogênio mais o oxigênio produzindo água, aparecendo nos produtos esse valor positivo, é uma reação química exotérmica. Quando o valor é positivo, fazendo parte da reação química, mas dentro do produto, ela é uma reação química exotérmica. Libera energia para o ambiente, para o meio. Então, não faz parte aí da resposta correta o item 5. E vamos para a nossa última reação química da primeira questão, que é a reação química 6. Nós temos aí o gás hidrogênio e o iodo gasoso. O hidrogênio e o iodo, como reagentes, irá produzir o HI, que é o iodeto de hidrogênio. Qual é a variação de entalpia? Ela é positiva. Vejam que aí, após a minha reação química, eu tenho uma variação da entalpia, que é de mais 25,96 kJ por mol. Significa dizer que a cada 1 mol é liberado para o ambiente 25,6 kJ. Então, é uma reação aí endotérmica. Ela é absorvida para o ambiente, já que ela é positiva. Então, quais são as reações químicas endotérmicas? A2, que tem o valor de entalpia positivo, mais 490 kJ. A3, que faz parte da reação química como reagente, mais 2.813, um valor positivo. E a 6, que a variação da entalpia também é positiva, que é mais 25,96. Então, o item C é o item correto da primeira questão. Vamos para a nossa segunda questão no slide 10. Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Se uma reação aí nós temos aí nessa questão, no nosso slide 10, nós temos 4 itens que nós vamos apontar quais são as alternativas corretas. E vamos somar as corretas para que a gente possa dar aí o resultado. Então, se uma reação é exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema, correto, né? O sistema libera calor para o ambiente. Então, você sente esse calor, então é liberado para o ambiente e a vizinhança ganha essa mesma quantidade. Então, está correto. No endotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Corretíssimo também. Na exotérmica, perde o calor e na endotérmica, ganha o calor. Assim como na exotérmica e na endotérmica, a vizinhança, respectivamente, perde e ganha a mesma quantidade em calor. Exotérmica, no 2, sua entalpia final é menor que sua entalpia inicial. Logo, sua variação da entalpia é menor do que zero. Correto, né? A entalpia final, que é a entalpia que pode ser também dos produtos, menos a dos reagentes, se ela for menor, o valor da minha subtração, vai ser menor também. Então, vai ser menor do que zero. Vai dar aí um valor
negativo. O 3, endotérmica, a sua entalpia final é maior do que a sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia vai ser maior do que zero, correto? Se eu tenho a minha entalpia final, lembra aquela nossa fórmula? Variação da entalpia, a entalpia final ou a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes ou a entalpia inicial. Se o valor for maior, valores maiores menos um valor menor, a minha equação vai ter um resultado positivo, maior do que zero. Se o valor da minha subtração for menor do que o segundo valor, a minha reação vai ter um valor menor do que zero, portanto, assim, negativo. Então, o item 3 também está correto. Para essa nossa segunda questão, todas as alternativas estão corretas e o somatório será de um total de 6. Acompanhe comigo no slide 12. A equação abaixo representa a transformação do óxido de ferro 3 em óxido metálico. Então, nós temos aí, acompanhe comigo. Nós temos uma reação química onde eu tenho o óxido de ferro 3 mais carbono mais 491,5 kJ. Notem que, olha aí uma observação, esse valor positivo de entalpia, ela está fazendo parte dos reagentes. Logo, eu já tiro aqui que é uma reação química endotérmica. Sempre que os valores de entalpia estiverem nos reagentes como positivo, é endotérmica. Se tiver como positivo nos produtos, é exotérmica. Observando a equação, responda as perguntas a seguir, justificando a sua resposta. O item A equação acima é uma reação exotérmica? Não está liberando calor, né? Como eu disse para vocês, está absorvendo calor da vizinhança. Então, se está absorvendo calor, por quê? Como é que eu detecto isso na reação? Quando eu observo que a minha entalpia, o meu valor é positivo e está contido na minha reação química dentro dos reagentes. Item B. O processo representado pela equação, ele é endotérmico, correto, pois o calor de mais 491 kJ participa da reação nos reagentes, portanto, confirmando aí, como eu disse para vocês no início, que é uma reação endotérmica. Vamos à nossa quarta questão. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Uma questão aí da Unesp de São Paulo, no slide 15. Acompanhe comigo. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Item 1. O gás queimando em uma das bocas do fogão. E o item 2. A água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que o item 1, a queima, a combustão, ele é um processo exotérmico. Portanto, aí o gás queimando em uma das bocas de fogão, está acontecendo uma queima, uma combustão, é exotérmico. E a água fervendo na panela sobre a boca do fogão, ele é um processo endotérmico, aí uma transformação aí do líquido em vapor. Esse processo de transformação física do líquido em vapor é um processo endotérmico. Portanto, o item correto aí é o item B de bola. Mais uma questão para a gente contemplar essa teoria aí de reações químicas endotérmicas e exotérmicas. Nós vamos agora para o slide 17, na nossa quinta e última questão dessa teoria. Acompanhe comigo. No inverno, o uso da água quente no chuveiro aumenta. Entretanto, após terminar o banho quente, sentimos uma sensação de frio
quando nos afastamos do local. Essa sensação de frio deve-se ao fato de ocorrer item A, liquefação da água, um processo exotérmico, errado, né? É um processo endotérmico. Condensação da água, um processo exotérmico, também não, a condensação é endotérmico. A sublimação da água como um processo endotérmico, ao contrário, a sublimação é um processo exotérmico. Item D, a evaporação da água é um processo endotérmico, correto, é o que acabamos de ver na questão anterior, né, da água fervendo lá na boca do fogão, né, então a água transformando-se de líquido para vapor é uma reação através de um processo endotérmico. Então, quando saímos do banho, a água fica no corpo passando do fenômeno de evaporação, né? Como a gente já falou aqui, as gotículas passam para o estado gasoso e esse processo ocorre ao absorver o calor da pele. Portanto, um processo endotérmico, gerando aí uma sensação de frio. Vamos agora, após a realização desses exercícios em que a gente viu um pouco mais da teoria, exercitou um pouco mais da teoria das reações químicas endotérmicas, exotérmicas, variação de entalpia, os valores de calor positivo ou negativo contidos na reação química, nós vamos agora aprender alguns cálculos para entender como acontecem as reações endotérmicas e exotérmicas nas reações químicas. Então vamos lá, acompanhe comigo o slide 18. Então vamos lá acompanhar no slide 18. Cálculos de equação química. Uma vez indicada a energia na equação, é possível realizar cálculos da mesma forma para que sejam determinadas as massas ou o número de mols envolvidos em uma certa reação. Nós vamos fazer agora como exemplo uma determinada equação onde a energia liberada na combustão é de 2,3 gramas de álcool, o C2H6O, utilizando a equação a seguir. Então, nós temos aí a equação, acompanhe aqui comigo que eu já coloquei aqui na lousa. Nós vamos ver o seguinte, determine a energia liberada na combustão de 2,3 gramas de álcool. Então, o que é que eu tenho na minha reação? Eu tenho que o álcool mais o oxigênio produz gás carbônico, água e libera para a minha reação, como esse valor aqui de calor em quilojoules é positivo e está no produto, é uma reação exotérmica, porque esse valor positivo está fazendo parte da minha reação química nos produtos. Então, eu quero saber a quantidade primeiro de mols do álcool quando eu produzir 2,3 gramas desse mesmo álcool. Quanto será em mols? O que é que eu tenho já na minha reação química balanceada? Eu tenho que 1 mol, como não aparece nada aqui, ó, isso quer dizer que é 1, está subentendido que é 1. Então, 1 mol do meu álcool tem quanto em gramas? Eu vou descobrir gramas por mol através da massa molar. Lembra das nossas aulas anteriores? Então, vamos lá, ó, 2 carbonos, cada carbono, a massa molar do carbono é 12. Então, 2 vezes 12 mais 6 hidrogênios, a massa molecular do hidrogênio é 1, 6 vezes 1, mais 16, eu tenho só 1 oxigênio, como não tem nada aqui, está subentendido que é 1, então mais 16. Então, a minha quantidade em gramas para 1 mol desse álcool é 46 gramas. Então, vamos lá. Eu vou agora utilizar uma regrinha de 3 para que eu possa descobrir quanto em mols do meu álcool será necessário para produzir 2,3 gramas desse álcool. Então, vamos lá, regrinha de 3, né?
46 vezes x é igual a 1 vezes 2,3. Logo, x é igual a 2,3 dividido por 46, que vai ser igual a 0,05 mol. Então, 0,05 mols de álcool são necessários para a produção de 2,3 gramas desse mesmo álcool. Agora eu quero saber a quantidade em calor para essa quantidade em mols do meu álcool. Como é que eu vou fazer? Já passei aqui para nosso quadro também o início desse cálculo para a gente ver. O que que eu tenho? Eu sei que 1 mol de álcool libera 1.367 kJ, como a gente viu aqui na nossa reaçãozinha no item anterior, né? Na nossa equação aqui exotérmica. E 0,05 mols desse álcool vai liberar quanto em quilojoules? Então vamos lá, regrinha de 3, né? 1 vezes x é x, vai ser igual a 0,05 multiplicado por 1.367. Esse valor aqui, eu já fiz anteriormente, vai ser 68,4 quilojoules, que serão liberados em calor, numa reação exotérmica, se forem utilizados somente 0,05 mols desse meu álcool, tá certo? Então, com esses tipos de equações, regras de 3, utilização de mol, massa e calor, nós podemos calcular nossas reações químicas, tanto para a endotérmica quanto para a exotérmica. Vamos agora exercitar algumas questões. Acompanhe comigo no slide. Então, vamos exercitar, acompanhe comigo aí no slide 20. A nossa primeira questão, o enunciado diz o seguinte. Essa é uma questão que tem na apostila de vocês, então vamos respondê-la. A gasolina é uma mistura, mas será representada aqui como formada por uma só substância, que é o octano, C8H18. Na combustão total do octano, formam-se apenas gás carbônico e água. Na queima total de 28,2 gramas de gasolina, há uma liberação de 1.094 quilojoules. Represente a queima total de 1 mol de octano, apresentando a energia que será liberada nessa reação. Então, acompanhe aqui comigo na lousa, que eu já fiz um esboço, né, de como a gente vai fazer esse cálculo. Então, nós temos a nossa reação balanceada aqui, né? E o que a informação da questão me diz? Que para a queima total do octano, 22,8 gramas do octano, é liberado 1.094 quilojoules, não é isso? Então, como é que eu cheguei a esse valorzinho aqui de 5.470 quilojoules liberado na minha reação, aparecendo aqui nos meus produtos? Mais uma vez, eu utilizei a minha regrinha de 3. Para isso, eu tenho que descobrir primeiro quanto eu tenho em 1 mol do octano. Então, como é que eu vou saber disso? Eu vou fazer o meu cálculo da massa molar. Então, a massa molar do octano, que é o C8H18, eu tenho 8 vezes 12, 12 é a massa molar do carbono, mais 18 vezes 1, que dá um total de 114 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol, eu tenho 114 gramas do octano. Então, vamos lá. A questão já me disse que eu tenho 22,8 gramas de octano, liberando para a vizinhança, liberando para o ambiente, 1.094 quilojoules de calor.
Mas eu sei que o meu octano eu tenho 114 gramas. Quanto será liberado para 1 mol desse octano? Sabendo que 1 mol são 114 gramas, certo? Então, vou multiplicar cruzado. X vai ser igual a 114 vezes 1094 dividido por 22,8. Esse 22,8 estava multiplicando com meu X, eu passo para o próximo membro dividindo. Esse valor aqui vai dar um total de 5.470 quilojoules. Ou seja, para 1 mol do meu octano, 1 mol eu tenho quanto em gramas, que a gente fez a massa molar? 114 gramas. É necessário a liberação de calor para o ambiente de 5.470 quilojoules, ok? Vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos agora acompanhar a nossa segunda questão. Acompanhe no slide. É o slide 22. Represente a equação da reação química e determine a quantidade de energia necessária para a decomposição de 5 gramas do carbonato de cálcio, formando o óxido de cálcio e gás carbônico. Sabendo-se que a energia para decompor o carbonato de cálcio, CaCO3, é de 178 kJ por mol. Eu já fiz aqui para vocês, né, o esquema da nossa segunda questão, para que a gente possa resolver com mais brevidade. Então, vamos lá. A questão diz que são necessários 178 kJ, ou seja, são necessários essa quantidade de calor para que haja decomposição. Que é a decomposição desse meu reagente? A divisão. Eu tenho aqui o carbonato de cálcio. Os meus produtos na decomposição, através desse calor, eu tenho agora o óxido de cálcio e o gás carbônico. É isso que me diz no enunciado da minha questão. Então, ele quer saber quanto irá precisar de calor em quilojoules para se decompor somente 5 gramas do carbonato de cálcio. Então, qual é a primeira continha que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber a minha quantidade em massa do meu carbonato de cálcio para 1 mol, não é isso? Então, se eu tenho 1 mol aqui na minha reação, eu vou fazer para 1 mol. Então, 40 gramas é do cálcio, mais 12, que é do carbono, eu só tenho um carbono e um cálcio, mais 3 oxigênios, a massa molar do oxigênio é 16, vai ser igual a 100 gramas por mol. Então, a cada 1 mol de 100 gramas do carbonato de cálcio, eu vou precisar de 100 gramas. Então, esses 100 gramas do carbonato de cálcio, eu necessito, para que haja decomposição, 178 quilojoules, como me disse aí a questão. E a questão quer saber quanto eu vou precisar para somente 5 gramas desse meu carbonato de cálcio. Então, vamos lá, regrinha de 3, né? Então, vai ser 100 vezes X é igual a 5 vezes 178 quilojoules. X vai ser igual a 5 vezes 178 dividido por 100. Esse valor será de 8,9 quilojoules. Então, para que haja decomposição de 5 gramas do carbonato de cálcio, eu vou precisar de 8,9 quilojoules. Lembrando que aqui, vai ter que haver a absorção desse calor, né? Já que esse meu calor está aqui nos reagentes, positivamente nos reagentes, é uma reação química endotérmica, ok? Vamos agora estudar um pouco dessa entalpia da reação química endotérmica e exotérmica através de gráficos. Vamos acompanhar comigo nos slides.
Então vamos lá, né? No nosso slide 24, nós temos aí a nossa primeira representação gráfica. Se eu observar uma reação química exotérmica, vejam que nessa minha imagem, nós temos aí a imagem de uma reação endotérmica, onde o eixo X eu tenho a minha energia e no eixo Y eu tenho o caminho da minha reação. Então, no eixo X eu tenho lá em cima os meus reagentes, onde quando a energia é liberada para a minha reação acontecer, eu finalizo com meus produtos. Então, os reagentes estão lá em cima, né? Você observa aí esse gráfico na reação exotérmica e quando a liberação da energia, finalização dos meus produtos. Na minha reação endotérmica é ao contrário, né? Os reagentes estão embaixo e para que ocorra a produção dos meus produtos, para que ocorra a minha reação química, é necessário que esses reagentes absorvam essa energia. Então, você observa aí nessa imagem do slide 25, onde eu tenho a minha reação endotérmica, a absorção da energia para que ocorra a formação desses meus produtos. Vamos exercitar para que a gente possa entender melhor como é que ocorre essa observação dos gráficos das reações químicas endotérmicas e exotérmicas. Então, na primeira questão, no slide 26, diz o seguinte: responda às questões analisando a reação representada graficamente a seguir. Então, nós temos aí os reagentes lá em cima, 2 magnésio mais oxigênio, no meu eixo ali de energia, no eixo X. Eu tenho a liberação de calor de 1.204 quilocalorias, formando os meus produtos, que é 2 óxidos de magnésio. Então, o desenvolvimento da minha reação ocorreu de acordo com esse gráfico. Observando esse gráfico, nós vamos agora responder aos itens A, B e C. Item A. O gráfico representa uma reação exotérmica ou endotérmica. Nós observamos, você pode voltar aí um pouquinho no slide 24, que os reagentes estando acima, ocorre a liberação de energia. Portanto, nessa primeira questão, a gente observa que os reagentes, né, o magnésio mais o oxigênio, estão lá em cima. Então, é necessário a liberação de energia para que ocorra a formação dos produtos, que é o óxido de magnésio. Então, portanto, esse item A resposta que é uma reação química exotérmica. Os reagentes apresentam maior conteúdo de energia do que os produtos. Item B. Escreva a equação que representa a transformação indicada na figura. Então, qual é a minha reação aí? Basta eu colocar, se é uma reação exotérmica, o valor de quilocaloria que vai aparecer aí, ele vai aparecer positivamente lá na formação dos meus produtos, não é assim? Então, vamos lá, vai ficar 2 magnésio sólido. Essas letrinhas pequenas que vêm logo em seguida ao elemento químico, ao símbolo do elemento químico, representam o estado físico dessa molécula na reação química. Então, temos aí o magnésio sólido mais o oxigênio gasoso produzindo, formando o meu óxido de magnésio, que é o produto, 2MgO. Nós temos aí uma reação química balanceada. Como trata-se de uma reação química exotérmica, o valor positivo em quilocalorias de 1.204 vai aparecer lá nos produtos. Então, repetindo, como é que vai ficar? 2 magnésio sólido mais o oxigênio gasoso vai produzir o óxido de magnésio, 2 óxidos de magnésio, 2 moléculas, né, desse óxido de magnésio sólido, mais 1.204 quilocalorias. Item C. Qual é a energia liberada na queima de 2,4 gramas de magnésio?
Então, nós temos aí, no slide 27, você pode acompanhar junto comigo a resolução dessa questão. Eu sempre coloco em cada questão um slide com a pergunta, o segundo slide já com a resposta, para que você possa acompanhar aí de casa. Então, vamos lá. Segundo a figura na combustão, nós temos 2 mols de magnésio. Então, 2 mols de magnésio vai liberar 1.204 quilocalorias. 48 gramas de magnésio vai liberar 1.204 quilocalorias. Por que são 48 gramas de magnésio? Porque calculando a massa molecular dessa molécula do magnésio, nós vamos obter 24 gramas, utilizando a tabela periódica, a gente vai saber. Como são 2 magnésios, nós temos aí um total em massa de 48 gramas, produzindo 1.204 quilocalorias, né? Liberando essa quantidade aí de quilocalorias. Então, para 2,4 gramas de magnésio, que é o que pede o item C, né? Nós vamos ter quanto em quilocalorias? Basta a gente fazer uma regrinha de 3, como nós fizemos nas questões anteriores, e nós vamos obter um valor total de 60,2 quilocalorias. Então, qual é a energia liberada na queima de 2,4 gramas de magnésio? Eu vou precisar de uma energia de 60,2 quilocalorias. Vamos agora para a segunda questão, que está no slide 28. É uma questão da UFRJ, diz o seguinte no enunciado: desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para o uso industrial e doméstico, nos transportes e etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, né? Que nós estamos estudando, que é exotérmica e endotérmica, aí, respectivamente. Sob a forma de calor, denominadas exotérmica e endotérmicas. Observe o gráfico e assinale a alternativa correta a seguir. Então, nós temos um gráfico aí, onde a entalpia dos reagentes é o meu reagente a variação de entalpia está sendo liberada para a formação do meu produto B. Eu observo aí, pelo gráfico, que trata-se de uma reação química exotérmica, como nós vimos lá no gráfico do slide 24, né? Eu tenho primeiro os reagentes lá em cima, com a necessidade da liberação de energia é que eu vou formar os meus produtos. Então, observando esse gráfico na segunda questão, eu vou observar aí que a minha variação de entalpia vai ser um valor de uma reação exotérmica. Com isso, nós respondemos que o gráfico de uma reação exotérmica, o item correto é o item B. O gráfico representa uma reação exotérmica, porque a entalpia dos reagentes apresenta maior valor que a entalpia dos produtos, né? Como nós vemos e observamos aí nesse gráfico. E vamos agora para a terceira e última questão da nossa aula de hoje, também com a realização da observação de um gráfico. Então, acompanhe comigo no slide 30. Nós temos um gráfico onde a variação da entalpia, nós temos a entalpia dos reagentes, um valor de 200, com meu reagente A, liberando energia, formando o produto B.
Então, o gráfico da entalpia dessa reação genérica, né, uma reação que não existe, um reagente A produzindo um reagente B, um produto B, então nós temos aí qual será o valor da variação de entalpia nesse processo. Nós já vimos, né, que para fazer o cálculo da variação da entalpia, basta diminuir a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E nós observamos aí no gráfico que a entalpia dos reagentes é o valor de 200 e a entalpia dos produtos é um valor 100. Portanto, 100 menos 200, nós temos uma variação de entalpia que você observa aí na resolução da questão no slide 31, 100 negativo de quilocaloria. Portanto, aí o resultado da nossa questão é o item C de casa como resposta correta. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a nossa próxima aula.